imensa satisfação ser convidado pela Prefeitura de Vitória da Conquista para este evento, que é sempre o meu público preferido, meus colegas professores. Não existe função neste momento mais difícil e mais importante do que a função de professor. Eu quero, em primeiro lugar, dizer a todos que, como eu, estão em sala de aula, que existe um desafio muito maior nas séries fundamentais do que nos cursos superiores. Eu já dei aula para, na época, primeiro e segundo graus, e hoje dou aula exclusivamente para a universidade. Segurar um sexto ano é infinitamente mais complicado do que dar aula no doutorado. Aliás, uma pessoa que consegue numa manhã quente dar conteúdo para um sexto e sétimo anos, que são os meus demônios mais queridos, é uma pessoa que pode fazer praticamente qualquer coisa, porque tem uma habilidade extraordinária em qualquer sentido. Eu queria lembrar que há muitos anos, em 1969, o Brasil era uma ditadura, eu tinha então 6 anos de idade e uma professora me ensinou a ler e a escrever. Desde aquela data, 1966, até hoje, o presente que esta mulher me deu é o presente mais importante da minha vida, depois da própria vida dada pelos meus pais. O presente da educação é um presente que vocês vão ficar permanentemente, por toda a vida de uma pessoa, dialogando com ela através da mensagem transmitida. Ninguém me deu tanto como aquela primeira professora, Dona Glaci, no interior do Rio Grande do Sul, que pegou minha mão, a cartilha naquela época era Caminho Suave, que pegou minha mão e fez eu desenhar em letra cursiva o primeiro A, e pelo método silábico foi me introduzindo nessa tecnologia que é a alfabetização. A questão da alfabetização é, de longe hoje, a maior exclusão que a gente pode provocar num ser humano. Ser analfabeto é ser realmente excluído, e a luta contra o analfabetismo, que segundo o IBGE insiste na casa de 9 a 10% de analfabetos totais, e um número não estimado de analfabetos funcionais, é uma luta permanente entre todos nós, é uma luta permanente qual vocês fazem parte. Só queria também registrar que eu não sei alfabetizar, nunca fiz isso com ninguém, mas eu tenho os planos de, quando eu me aposentar, eu vou alfabetizar adultos, porque acho que é uma das coisas mais bonitas que alguém pode fazer na vida. Hoje eu sou chamado para fazer uma reflexão sobre esta era da incerteza que nós vivemos, uma reflexão sobre um mundo afogado, segundo o conceito de Zygmunt Bauman, no mundo líquido. Acontece que há 50 anos as pessoas não tinham dúvidas. Como eu sempre digo em palestras, quando eu era criança, meus pais batiam sem nenhum trauma, porque não havia trauma infantil naquela época. Criança era chantilly, bate que cresce. Quanto mais bater, mais cresce. Quando eu era criança não havia bullying, a gente tinha que correr, não tinha bullying, não tinha orientação educacional. As certezas eram absolutas, as pessoas tinham certezas absolutas, e essas certezas deram lugar a uma era de incerteza que nos domina hoje. Vamos adiante, Jefferson? Vamos adiante? Essa era de incerteza é uma metáfora que hoje nós chamamos de mundo líquido. Devo seguir uma educação tradicional ou devo seguir uma educação não tradicional? Devo usar um método construtivista ou devo usar outro método? As pessoas têm dúvidas estruturais
sobre estas questões. Esta era líquida, esta era líquida, ela atinge exatamente o nosso trabalho, porque a escola é apenas uma roda de uma engrenagem muito grande da sociedade, e a educação faz parte de um pequeno procedimento que vai dar origem a engrenagens cada vez maiores. Todos nós sabemos que tudo o que fazemos em sala está articulado com o maior social. Eu aprendi há muito tempo que quando eu faço reunião com pais, eu finalmente passo a amar meus alunos. Porque conhecendo os pais deles, até que eu acho que não são tão ruins. Quando eu encontro os pais, eu passo a gostar mais deles, pensando, coitadinho, até que não foi tão desastre, considerando a fonte. Reunião com pais é bom para a gente entender as crianças. Reunião é sempre chata, mas reunião com os pais é boa. Esta educação relacionada à escola é um desafio cada vez maior, porque a educação de valores não é mais considerada ligada à família, mas é algo que deve ser transmitido pela escola. E este é um desafio, porque nós, professores, estamos recebendo hoje toda a responsabilidade, mas não recebemos todo o poder. Espera-se que eu produza no aluno um cidadão, o que é ótimo, mas também um ser humano educado, uma pessoa respeitosa, uma pessoa com valores morais e éticos, mas me tiram cada vez mais o poder de fazer isso. Querem cada vez mais, de muitas formas, que eu faça tarefas cada vez maiores, com cada vez menos tempo e com cada vez menos poder. Adiante. A educação, há 50 anos, era considerada um atributo da família, e a escola era, em grande parte, a transmissora de um conteúdo e não exatamente de valor moral. Há mais tempo, a escola era uma disciplinadora de conteúdos e de atitudes e menos uma elaboradora de sistemas morais. Dar aula hoje é infinitamente mais difícil do que há 50 anos. Em primeiro lugar, há 50 anos todos os professores tinham razão e os alunos nenhuma razão. E hoje todos os alunos têm razão e o professor nenhuma. Eu só lamento que eu não tenha conseguido pegar nenhum momento bom nessa história, porque eu fui aluno há 50 anos e sou professor hoje. Não peguei nenhuma fase boa. Gostaria de ter sido professor há 50 anos e talvez aluno hoje, que é muito mais confortável ser aluno hoje. É muito mais lúdico, é muito mais prazeroso. E essa educação hoje concorre, coisa que não existia, com a maior fonte de dados que a humanidade já criou, com a maior atomização ou capilarização, se vocês preferem, que a humanidade já criou, que é a internet. A internet dá o acesso aos alunos de informações rápidas e precisas. A internet fornece às pessoas muitos dados, mas não fornece nenhum critério e nenhuma possibilidade de julgar se esses dados são corretos ou não. A internet abre o mundo, mas não consegue dizer qual parte é boa, qual parte é ruim. A internet flui com textos clássicos e flui com pornografia. Flui com textos feitos por pessoas sem preparo e flui com textos de grandes especialistas. Flui imagens que não têm mais nenhuma relação com seus autores. E eu, professor, tenho que seduzir um aluno que tem acesso a essas informações. É muito estranho imaginar
como um aluno reagia quando eu era jovem à projeção de slides. Quando eu mostrava, os jovens vão anotando essas palavras que o tio vai usar. Slide, projeção de slide. Depois eu explico para os mais jovens. Quando eu mostrava um slide, a turma parava, porque era uma imagem. E eles ficavam fascinados. Hoje as imagens que eu mostro são inferiores ao cinema 3D e são inferiores à tela do computador. Hoje é muito mais difícil captar a atenção das pessoas. E este é um problema que nos atinge diretamente como profissionais da educação. Vamos adiante? Essas escolas que foram formadas em todo o país se baseiam no modelo do século XIX. Carteiras, professores, quadro e um emitente, ou seja, um emissor de conteúdo e os captadores passivos desse conteúdo. Esta escola formada no século XIX era baseada numa atividade principal: copiar. Perdíamos anos copiando longamente do quadro, enquanto o professor com um pedaço de calcário ia escrevendo e aquele pó ia entrando na nossa Constituição. E os professores têm pó até hoje, os que deram muita aula. Se fizer um raio-x da gente, pelo menos professor em geral não tem osteoporose, porque o pó vai se depositando nos ossos, o giz de toda forma. O grande problema de uma escola feita no século XIX é que eu, Leandro, e a maioria dos senhores, fomos formados no século XX e não no XIX. Mas o outro problema, talvez maior do que esse, é que meus alunos são do século XXI. E alguns deles, segundo as estimativas, alcançarão o 22. Hoje se estima que alguém nascido pós-2010 tem uma chance enorme de chegar ao século seguinte, graças ao avanço da medicina. Então vejam as 3 temporalidades que um professor tem de enfrentar. Um quadro e carteiras do século XIX. Um profissional educado no século XX e alunos do século XXI. Não há possibilidade de harmonizar muito essas coisas. Vamos adiante. A tradição da educação sempre é uma tradição reacionária. A tradição histórica da escola é ser uma transmissora de valores tradicionais. A tradição histórica é que a escola seja um elemento que consagre aquilo que se valoriza em cada época como ordem, dignidade ou bons costumes. Veja, se eu entrasse numa sala de aula de Vitória da Conquista em 1950, eu encontraria um professor, uma professora dando aula e alunos. Se eu entrasse numa sala de aula de São Paulo, ou Vitória da Conquista, ou Rio de Janeiro, eu encontraria um professor em uma sala de aula dando aula. A missa católica mudou mais do que uma aula. A missa católica deixou de ser em latim, o padre se voltou para as pessoas, significando que a religião, que é outro elemento tradicional de conservação, perdeu também um pouco dessa conservação e a escola perdeu menos. E a tecnologia avançou numa velocidade extraordinária. Se vocês hoje quebrarem o celular, vocês saberão que é melhor trocá-lo do que consertá-lo. Ninguém mais conserta nada, nem relações, nem casamentos, nem celulares. Ninguém mais conserta nada. Quebrou, troca. A geração da minha avó casava e se tranquilizava porque o casamento era sempre permanente. E hoje vocês sabem que a fila anda, a fila corre, não está fácil. Deixa eu conversar com vocês, minha amiga. Olhem a Graziela Massafera, linda, inteligente, simpática,
foi largada. Compare com você. Compare com você. A Graziella foi largada. Põe uma foto sua do lado da Graziella no espelho e pensa, ela foi largada. Que chance eu tenho? Este é um sinal claro deste mundo líquido que nós vivemos. Os casamentos não são mais permanentes. Os projetos não são mais permanentes. Eu já contei para diversos públicos que nós temos uma questão curiosa. Em 1959, meu pai se formou em Direito na Federal de Porto Alegre e comprou, ao se formar, uma máquina de escrever. Jovens, máquina de escrever é uma espécie de impressora wireless. É uma impressora que você leva para qualquer lugar. E com aquela habilidade, o diploma de advogado e a máquina de escrever, trabalhou 50 anos, sem nunca ter necessitado de nenhuma outra grande atualização. Essa mudança é enorme, porque hoje a educação, mais do que no passado, ela precisa estar à frente das transformações e ser revolucionária. Acontece, não sei na cabeça de vocês, mas na minha cabeça de professor, uma boa aula é uma aula que todos os alunos estão sentadinhos em silêncio. Na minha cabeça de professor, uma boa chamada é aquela que todos estão presentes. Uma boa prova é aquela que eu preenchi a coluna de notas e não faltou ninguém. Não vai ter uma substitutiva. Ou seja, eu ainda trabalho com uma ideia de educação baseada na ordem. Aquela ordem que me formou no colégio no interior do Rio Grande do Sul, onde as freiras colocaram no banheiro a frase "Deus te vê", que era uma maneira de impedir atividades individuais ou coletivas no banheiro. Essa ideia de um Deus patrão, de um Deus ordenador, essa era a ideia que havia formado a educação tradicional. Vamos adiante? O nosso desafio, em primeiro lugar, é um desafio pessoal. Meus alunos dominam mais tecnologia do que eu. Primeiro desafio. Uma criança de 9 anos dá de 10 a 0 em qualquer pessoa de mais de 40. Uma criança de 9 anos sabe, na sua estrutura molecular, as coisas da internet. Eu estou com a hipótese que meu sobrinho, de 5 anos, quando eu digo algo que ele não gosta, ele faz assim para mim. Eu estou com a hipótese que ele quer passar a tela, que ele interpreta que eu faça parte de uma realidade virtual e como o tablet dele é de toque, ele queira passar a tela. Há hoje uma geração inteira que tem outra linguagem e o primeiro desafio é meu. Como é que eu vou acompanhar tecnologicamente isso? Segundo desafio, como eu vou produzir um conhecimento e uma forma totalmente diferente daquela que me passaram. Totalmente diferente. Eu estudei durante 1 ano a Lei 5692. Eu fiz a disciplina de Estrufunk, Estrutura e Funcionamento. E nada daquilo tem a mais vaga utilidade para a minha atividade de professor. Eu sei quase de cor a Lei 7044. Eu sei distinguir perfeitamente Vygotsky de Piaget nas suas medidas. E onde é que eu enfio Piaget na minha aula? Onde é que eu faço Vygotsky falar? Eu acho todas as frases do Paulo Freire inspiradíssimas. O que eu faço quando eu tenho indisciplina na sala de aula? Essas questões são muito difíceis. São questões práticas que nos atingem como professores. A escola do século XVI, essa imagem mostra professores batendo nas crianças. Era uma escola que considerava que não tinha nenhum problema com a violência. Batia-se nas crianças. Há depoimentos de pais que entregam o filho aos mestres dizendo: bata nele porque eu quero que ele seja alguém. E hoje não se pode mais bater. Repitam sempre isso todos os dias.
eu não posso bater em alunos. E todo ano que eu conseguir não bater é uma vitória. É uma vitória. Porque vontade dá mais ou menos 15 vezes por aula. 15 vezes por aula. Nessa época, outubro, novembro, perto do almoço, essa vontade se multiplica na enésima potência. Nós não podemos bater. A lei contra isso não é bom. Controlem-se, controlem-se bastante. É um erro. Vamos adiante? A escola de 2016 é uma escola onde eu fui, e às vezes com razão, limitado na minha capacidade, porém, é uma escola em que os alunos foram liberados na sua capacidade. São dois processos opostos. Cada vez mais nossos alunos não reconhecem a autoridade dada previamente e apenas podem colaborar se forem seduzidos. Essa transformação, gente, atinge em particular o ensino fundamental e médio, e em particular o fundamental, mas ela está chegando na faculdade. Eu estou dando aula e os alunos estão olhando no tablet se o que eu estou dando é correto. E fazem assim para mim, concordando que eu sou um bom professor, porque a Wikipédia disse que aquilo está correto. Os alunos estão cada vez mais não aceitando, isso poderia ser até positivo, a autoridade prévia e dada. Cada vez mais os alunos precisam ser seduzidos. E este é um dado que todos conhecemos. Adiante. Existe uma outra questão que é inteiramente nova, a questão da diversidade e da tolerância. Essa questão é inteiramente nova, inteiramente um desafio, porque a intolerância era a marca antiga. Eu tinha professores que, diante de uma resposta errada, chamava a gente de mongol. Mongol não é um habitante da República da Mongólia, mas era uma referência a alguém portador de síndrome de Down. Chamar um aluno de gordo, de preguiçoso ou de porco era muito normal e não dava para reclamar. A intolerância era a marca da escola e ela deu lugar a um outro sentimento um pouquinho posterior, que é a tolerância passiva, que é mais ou menos uma intolerância disfarçada. A tolerância passiva é quando eu digo como professor ou como cidadão, eu não tenho nada contra os gays, desde que não sente do meu lado. Não acho errado ser lésbica, mas não venha me cantar. Não tenho nenhum problema com punk, não tenho nenhum problema com ninguém, desde que não chegue perto de mim. Essa é tolerância passiva. Eu chamo de intolerância culpada ou disfarçada. Adiante. Existe hoje um conceito muito mais importante, que é um desafio para mim, porque não fui formado nele, trabalho hoje com ele, que é de tolerância ativa. Tolerância ativa é quando eu digo que na minha sala tem grandes variações físicas e intelectuais. Grandes variações de origem social e de epiderme. Grandes variações de formação religiosa, de vocabulário. Grandes variações de identidade de gênero. E eu não acho isso ruim, eu acho isso fundamental para que a sala exista. Ou seja, eu fui formado, eu sou mais velho que muitos de vocês, numa escola que quando a criança era canhota, tinha o braço amarrado às costas para aprender a escrever corretamente com a mão direita, porque ser canhoto era um defeito. Hoje eu tenho que entender que uma parte da humanidade sempre será canhota e uma parte da humanidade será destra. E que isso não afeta a qualidade do ser humano. Eu tenho que entender que há pessoas mais ou menos sensíveis, mais ou menos rápidas, e que esta variedade
é de uma riqueza única. Eu tenho que entender que unidade, uniformidade, é um projeto fascista, é um projeto de nazistas, é um projeto para conseguir um modelo. E esse projeto em história é um desastre enorme. Quando eu consigo a ideia de que exista um modelo correto e um único modelo, eu abro campo para toda espécie de imbecilidade, inclusive para uma das mais arraigadas na tradição brasileira, que é o racismo. Eu preciso trabalhar com a diversidade. Eu preciso saber que há um aluno diferente de outro e que todos têm que ser convidados ao desafio da transformação da sala. Isso é muito difícil. Por que é difícil para mim? Talvez não seja para os senhores. Porque eu não fui formado nessa escola. Eu fui formado numa escola que ironizava se um rapaz era mais afetado. Eu fui formado numa escola que ironizava se alguém era gordo. Eu fui formado numa escola que chamava de estúpido quem não entendia. Eu fui formado numa escola intolerante. E é um desafio permanente eu entender que a sala de aula tem e deve sempre ser o primeiro espaço da diversidade. Eu percebi uma coisa faz muito tempo, que quando eu fazia a primeira chamada e era apresentado aqueles nomes criativos que os pais dão, especialmente aqueles que Leodeomilson, Amberiovaldos, Anderio-Cleitons, aqueles nomes que os pais, por ódio à humanidade, colocam nos filhos. E ao ler aquele nome eu fazia uma cara de, pelo amor de Deus, que nome é esse? Eu descobri que a minha cara já era o primeiro passo para a turma tirar sarro daquela pessoa pelo nome. Então hoje eu leio os nomes, os mais exóticos possíveis, e disfarço, mesmo que alguns tenham vontade de rir. Porque a primeira referência de uma sala é o professor. Essa é a primeira referência. Se o professor já não conviveu bem com a diferença, os alunos sentem o aval para poderem eles também não conviver. Tolerância ativa é um desafio, porque ela nos leva a um papel fundamental de que a escola transmite, além de conteúdos, a noção de cidadania. A escola é o maior contato que as pessoas vão ter e por mais tempo, especialmente a escola pública, com a ação do Estado. As outras ações do Estado, a saúde, esperemos, são tópicas, são passageiras. A escola é um procedimento de 9 anos, pelo menos, no qual eu tenho contato com o poder público, com o projeto de uma educação que na base, quando surgiu a educação pública, a partir da proposta da Revolução Francesa, na base, quando surgiu a ideia de uma educação gratuita e acessível a todos, era a formação da cidadania, de uma sociedade que passasse toda pela mesma experiência, por valores mais ou menos iguais. Esse é o desafio da educação pública, ao qual eu e a maioria dos senhores pertencemos. Primeiro dado para isso, como eu trabalho esse desafio? A partir da realidade do meu aluno. Porque a escola que me formou trabalhava a partir da realidade, por exemplo, europeia. Eu aprendia que havia 4 estações ao longo do ano. Mas no Brasil nós temos no máximo 2. Mas os livros didáticos diziam que tinha 4 estações ao longo do ano. Porque essa escola se formou com valores europeus. Os alunos usam internet. É a partir dessa internet que eu começo o meu planejamento. Os alunos veem televisão. Eu não tenho que reclamar do gosto do meu aluno. Eu tenho alunos que gostam da banda Calypso. Eu tenho que aceitar e entender. Eu tenho que achar que é parte da diversidade humana. Eu tenho que trabalhar a partir disso e não ficar dizendo, por favor, por que eles não escutam Beethoven, ou Mozart, ou Bach? Eu tenho que entender que existe uma realidade sobre a qual eu trabalho, mas essa realidade não é a minha única meta. Porque se eu não começo da realidade, princípio básico de Paulo Freire, eu não tenho mais nada a fazer. Adiante.
Eu tenho que entender, por exemplo, essa imagem da vitória da Samotrácia. Uma estátua que está lá no Museu do Louvre, em Paris, mostra uma entidade com asas, uma entidade alada, sem cabeça, no momento que ela alça voo, feita de mármore. Antigamente eu mostrava essa estátua como professor de história, como exemplo de helenismo, da arte helenística, e fazia os alunos acharem as características helenísticas da estátua. Eu percebi depois que é possível, para dar um exemplo meu, fazer o aluno descobrir que vitória em grego é Nike, e que dessa asa da vitória da Samotrácia, Nike em grego, veio o símbolo da Nike. E aí o aluno olha para o seu tênis, legítimo ou não, e tem a primeira ligação entre a história e a sua realidade. Em geral, ele tem essa reação bovina. É a primeira vez que ele conseguiu linkar uma estátua lá do mundo antigo grego e trouxe para a sua realidade. E doravante, tanto a Nike Samotrácia, a vitória da Samotrácia, quanto o seu tênis, estabeleceram o primeiro diálogo para eu começar a conversar com ele. A todo instante. Educação depende apenas de duas coisas, e eu digo isso diante de todos os coordenadores, diretores, secretários. Educação depende apenas de professor e de aluno. Não depende de sala de aula, não depende de instalações diretamente. Um bom professor e um grupo de alunos podem ter uma aula brilhante debaixo de árvores. Um mau professor pode estar numa sala tecnológica de última geração e a aula ser um desastre. Eu participei de um projeto de educação indígena no México e todo o projeto era ao ar livre, debaixo de árvores. Os professores eram ótimos. Já assisti aulas com computadores de última geração muito ruins. Depende essencialmente de professor e de aluno. Diretores, coordenadores, como eu já fui, secretários, ministros, o Papa Francisco ou quem for, podem ajudar ou atrapalhar essa relação. Eles são facilitadores de um procedimento que recai muito sobre nós, muito sobre os professores. O primeiro ponto para eu ser um professor, e eu pediria que vocês marcassem isso com muita força na consciência de vocês, é a frase inicial da filosofia: conhece a ti mesmo. Sócrates fundou a filosofia ocidental com essa ideia. Por quê? Porque se eu for inseguro, se eu for uma pessoa instável, se eu não me conhecer, os alunos vão me destruir. Porque crianças e adolescentes têm um dom, que é destruir o professor. É um dom. É dado por Deus, mas eles aperfeiçoam. Por isso eu digo aos jovens professores, quando eu estou falando com eles na universidade, quando você entra numa aula, tem um grupo rindo no fundo. E o jovem professor tem aquela dúvida: será que estão rindo de mim? Eu vou resolver essas dúvidas para os senhores. Sim, sempre. Sempre estão rindo de você. E aí, o que é que você vai fazer? Vai desmontar ou vai continuar trabalhando? Você precisa conhecer, porque o aluno é aquele que você entra na sala e ele diz: professor, sua meia está furada. A calça está cobrindo o sapato, mas o olhar de raio-x dele já, sua calça está furada. O aluno tem um olhar absolutamente agudo para desestabilizar as pessoas. E eu preciso saber como eu me relaciono com o meu corpo, com a minha voz, com o meu conhecimento, com a minha aparência, com a minha personalidade, porque ele vai tentar desestabilizar tudo isso. Primeiro passo: conhece a ti mesmo. Quem é você? Quem é você? Você está bem? Está resolvido consigo? Sala de aula, gente, não é espaço para gente com psicose. Depois de 30 anos você pode desenvolvê-la, mas não é o espaço para você entrar nela com psicose. Existem outras funções onde você não será submetido a este problema.
Há funções dignas, bonitas, honestas. Vender Avon, vender Jequiti, vender Natura. É bom, é honesto, é digno. E não tem prova, e não tem conselho de classe, e não tem disciplina. E você só trabalha com perfume. É ótimo. Por isso, quando alguém vem e me diz, eu não consigo enfrentar uma turma, não tem problema. Avon, Jequiti, não é o único caminho do mundo. E são profissões absolutamente dignas, inclusive muito úteis. Quem sabe a sala de aula está recebendo um bom professor e o mercado está perdendo uma excelente vendedora Jequiti. Talvez seja, ou seja, é uma vocação específica. Adiante. Eu preciso, com a análise que eu faço, saber que o principal valor numa sala de aula é resiliência. A capacidade de enfrentar pequenas crises diárias. Me disse um engenheiro de uma empresa que uma plataforma de petróleo não cai por causa de grandes ondas. Ela cai por causa das ondas diárias. Ela cai porque todo momento você vai ser desafiado para fazer qualquer coisa. E nós sabemos disso. Começa com a chamada. Antes de chegar ao meio da chamada, eu já tive que pedir silêncio 10 vezes. Começa com a tentativa de fazer abrir o livro didático, que é um desafio enorme. E eu chego em sala, depois de um ano, abram um livro, eles perguntam, o de história? Eu disse, não, meu filho. O de aeróbica, aquilo que eu dou, né? O que é que eu dou há mais de um ano aqui? E aí você está escrito no quadro, que é na página 36, você está há meia hora trabalhando o texto e alguém levanta a mão. Que página que é? Depois de meia hora, onde ele estava este ser? Onde estava esta alma perdida até aquele momento? Veja, e aí finalmente, depois de um esforço enorme, você acalmou a turma. Ela está lhe ouvindo naqueles 5 a 10 minutos que alguém nos ouve nessa idade. Aí entra alguém da direção para falar da festa de São João, que tem que trazer canjica, aí acaba com a concentração. É um desafio. É um desafio. E se não bastasse isso, eu tenho um intervalo com os colegas. Deus inventou a educação e o diabo invejoso inventou o colega. Tirando vocês que são colegas extraordinários, o colega é aquele que vai lançar aquela energia super legal sobre você. O colega é aquele que fica ali olhando e ele diz, o que você fez lá naquele 6º ano A, que eles gostaram? E aí você já sente aquela energia total. É um desafio. É um desafio enorme, porque além da resiliência, eu tenho que ser uma pessoa capaz de ser culta e de ensinar, acima de tudo, que eles aprendam a aprender e não conteúdos. Esse é um grande desafio. Que eles superem os conteúdos. Eu tenho que questionar paradigmas, eu tenho que questionar modelos, eu tenho que saber que tudo o que eu ensinei naquele momento estará defasado em pouco tempo. Mas todas as habilidades mentais que eu ensinei serão permanentes. E esse é um desafio. Um grande desafio para nós. Adiante. Outro desafio enorme para os professores é distinguir a autoridade de autoritarismo. A autoridade é indispensável na sala de aula. Professor, o senhor é a autoridade. Por que que eu sou a autoridade? Porque é bom que exista na sala pelo menos um adulto, como eu digo. E seria ótimo que fosse o professor. Eu conto num livro que eu escrevi um erro pedagógico, um erro que eu cometi há mais de 25 anos, mas eu conto para que não pareça que vem aqui uma pessoa falar como vocês devem dar aula. Eu não posso falar isso, porque eu também estou aprendendo como dar aula. Há 25 anos entrei numa sala às 7 da manhã, com conjuntivite, os olhos ardendo, os alunos absolutamente dispersos. E um lá atrás me pergunta, eu estava de óculos escuro, foi boa a noite, professor?
E eu respondi imediatamente para ele: sua mãe não reclamou. E a turma fez o que os senhores fizeram agora. E riram e riram. O aluno foi idiota e eu respondi a ele no mesmo grau de idiotice. O aluno mostrou que ele é uma pessoa capaz de atacar o outro e eu disse a ele que eu também sou. Havia 2 adolescentes, mas um era mais velho. Isto é mais dramático. É preciso haver um adulto na sala de aula, pelo menos. É preciso que eu saiba que o aluno me ataca não é pessoal, que aquilo não é para mim e que aquilo eu tenho que trabalhar. É preciso saber que a violência verbal, que a indisciplina, eu tenho que controlá-la porque eu tenho em mim a responsabilidade pelo sucesso do aprendizado. Qual é a diferença disso para autoritarismo? Autoritarismo é quando eu acho que o objetivo da sala é me obedecer. O objetivo da sala não é me obedecer. O objetivo da sala é aprender. E eu tenho autoridade para provocar um aprendizado. Autoritarismo é quando eu acho que o sistema existe para mim. Autoritarismo é quando eu acho que é mais importante respeitar a minha pessoa do que respeitar o aprendizado. Autoritarismo é quando eu acho que atitudes são o único objetivo e atitudes absolutamente de ordem. A ordem é muito importante, desde que ela seja uma ordem para o aprendizado. Mas também é importante trabalhar com o caos criativo, quando os alunos podem se movimentar, não necessariamente em fila ou em ordem. Este é o desafio. 2016, nossa Constituição de 1988, a mais ousada em liberdades democráticas, estabeleceu o maior período democrático da história brasileira, tradicionalmente autoritária. Eu estou dando aula num período de democracia, e isto não é fácil. Não é fácil porque eu tenho que conviver com diversas questões que antes não ocorriam. Eu posso garantir aos senhores, com toda força que eu possa ter de pensamento, que é muito mais fácil dar aula numa ditadura do que numa democracia. É muito fácil administrar um campo de concentração. Basta estabelecer uma regra de disciplina muito clara. Quem me contestar será fuzilado. É ótimo. Não existe problema a este respeito. A democracia significa a convivência com a diversidade. A democracia significa a convivência com diversas percepções de mundo. Democracia não é o sistema da perfeita ordem, mas é o único sistema que tenta tratar as pessoas como seres humanos e não como massa, ou apenas como um grupo. Democracia é um valor que começa a ser construído na sala de aula. E é um desafio inclusive, porque eles não vêm de famílias democráticas. E eles não gostam, inclusive, da democracia. Haja vista que provavelmente os senhores também, como eu, lembramos muito mais dos professores autoritários que tivemos do que dos professores menos autoritários. Porque nós temos uma certa sedução também pelo poder. Esta ideia de democracia é uma ideia difícil. E qual é o limite? Eu tenho que aceitar qualquer coisa? O aluno pode dizer tudo, os pais podem dizer tudo, eu posso dizer qualquer coisa? Não. Existem os limites da lei. Todos têm direito à opinião, mas ela não pode fazer apologia do crime. As pessoas não podem defender a pedofilia. As pessoas não podem defender o racismo. As pessoas não podem defender a violência contra as mulheres. Há o limite da lei. E este é o limite que a democracia estabelece. Este é o limite da intolerância democrática. Onde eu esbarro na lei, eu não posso de jeito nenhum ser tolerante. É preciso trabalhar uma coisa dessas. É preciso estimular entre os alunos este respeito à regra democrática. Isto é um grande desafio. Ensinar que a lei
não é uma ordem emanada de um ser superior, mas gestada dentro de um sistema democrático. E ela deve ser mudada quando é considerado que ela não serve mais ao seu propósito. Eu vou identificar aqui 4 das mais comuns perturbações que acontecem em sala de aula. A primeira, o racismo, uma tradição na sociedade brasileira. Ontem eu contava no hotel a um colega professor que eu vou ao Rio toda semana. Entrei num hotel do Leblon e o homem da portaria começou a falar em inglês. Me viu e disse, hi, eu, hi. Aí ele perguntou educado, where are you from? De onde você é? Eu disse, São Paulo. Do you know? Você conhece São Paulo? Ah, o senhor é brasileiro. Eu disse, sou. Atrás de mim havia um senhor negro. E o homem do hotel disse, o senhor espera um pouquinho que eu já vou atendê-lo. O senhor era americano, não falava português. Este julgamento pela melanina é uma tradição de 388 anos no Brasil. É uma tradição forte e sólida. É uma tradição difícil. E é preciso, acima de tudo, que o professor esteja atento a isso. A misoginia, a desconfiança da capacidade feminina, ela aparece muito na sala de aula. É preciso estar atento a isso também. O preconceito contra as mulheres é provavelmente o mais antigo de todos os preconceitos humanos. O mais sólido e o mais tradicional. 100 anos de pensamento feminista tem que enfrentar 5.000 anos de história. É preciso lembrar que essas pessoas todas foram formadas num sistema não democrático. Como eu disse há pouco tempo na televisão, em pleno carnaval, quando alguém falava da beleza das marchinhas de carnaval, eu lembrava que as pessoas dançavam dizendo que diziam preconceitos um atrás do outro. Preconceitos como, por exemplo, mulata, como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Ou seja, as marchinhas que hoje dariam cadeia por ser crime inafiançável, eram dançadas. Depois vinha uma homofóbica, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é? Aí a gente dançava homofobia e racismo, e se alegrava com isso. E nem se dava conta desse tipo de absurdo. E por fim, muito comum, curiosamente, a desconfiança de pobre e de povo, a demofobia. O mais curioso é que ela aparece numa sala de aula, inclusive com gente pobre dominantemente. Eles criticam a pobreza como se fossem aristocratas ou milionários. E nos dizem, ai professor, pobre é tudo assim, como se fossem milionários estrangeiros observando a pobreza. Ou seja, as falas preconceituosas sobre povo, sobre pobreza, sobre identidade étnica ou de gênero, são falas para as quais o professor tem que estar muito atento. Se eu não conseguir ensinar nada, e este risco existe, se eu não conseguir ensinar nada, nenhuma noção de matemática, nenhum fato histórico, nenhum princípio geométrico, é ruim. Mas se eu não conseguir transmitir valores contra estes preconceitos criminosos, aí eu perdi tudo. Eu prefiro um aluno que não saiba calcular a área do triângulo equilátero, mas que saiba que as pessoas são iguais. Eu prefiro um aluno que não domine capitanias hereditárias, mas que saiba que não existe sangue alemão, ou sangue italiano, ou sangue negro, que o sangue humano só tem A, B, AB e O, só. E todos os grupos têm esses sangues. Eu preciso também ensinar isso. E para isso volto à ideia. Conhece a ti mesmo. Olho no espelho e pergunto, onde eu tenho preconceitos? Onde eu não me conheço e traduzo simplesmente a imbecilidade coletiva? Onde eu posso melhorar a este respeito? Bem, a imagem é do vídeo do Pink Floyd, The Wall. A imagem fala da tradição da violência no espaço escolar. Tradição em que alguém fala e a turma cai em cima.
tradição que o professor cai em cima, que os alunos caem em cima, a sala de aula é um espaço de tradição violenta. A sala de aula é um espaço difícil e cabe a mim, em primeiro lugar, diminuir esta violência. Em primeiro lugar, acalmar, na medida do possível, mesmo em novembro, mesmo perto da hora do almoço ou logo após uma aula de educação física, que é o momento mais difícil para dar uma aula, mais terrível, sempre da parte do aluno para vocês e de vocês para os alunos, sempre, sem exceção, respeito. E ser intolerante com a falta de respeito. A dica foi dada por teólogos medievais e ela vale independente da crença de vocês. Odiar o pecado e amar o pecador. Eu odeio que você esteja colando, porque a cola é uma fraude, é um estelionato, é um horror. Mas eu não te odeio como colador, você é apenas um equivocado. Eu odeio que você esteja gritando ou tendo um ataque histérico, porque isso está perturbando a sala. Mas eu não te odeio como pessoa. Eu não odeio a você, aluno, eu odeio o seu gesto. E eu quero que ele mude. Eu quero que ele seja transformado. Tem que repetir isso 10 vezes por dia. Eu odeio o erro, mas eu não odeio o aluno. E terminar o ano sem odiar os alunos é quase uma graça divina. Amando a todos. Por quê? Eu quero insistir sempre, gente, que nós professores não viemos ensinar aos bons alunos, porque estes não precisam de nós. Aquela aluna sempre comportada, com o caderno aberto, que o senhor parou na página tal, chatinha inclusive. Aquela aluna que nunca falta, nunca se atrasa, está sempre tirando nota máxima, essa não precisa de mim, essa precisa de tratamento, provavelmente. Aquele aluno lá do fundão, aquele que senta com os braços cruzados, aquele que senta em posições que parece que vão fazer exame de Papa Nicolau, lá no fundo. Aquele aluno e aquela aluna são esses que precisam de mim. Uma pessoa saudável não precisa do médico. Uma pessoa doente precisa do médico. Meu aluno indisciplinado, no meu caso é sempre um Rafael. Eu não sei porquê, todo Rafael é possuído pelo demo nas minhas aulas. Um aluno indisciplinado, e Patrícia também, toda Patrícia é possuída. E às vezes tem 5 ou 6 na chamada. Um aluno indisciplinado, um aluno com dificuldade de aprendizado, um aluno lento intelectualmente e rápido verbalmente e fisicamente, este é o meu objeto como professor. É este. Eu nasci para ele. Eu estou para ele. E é esse que eu tenho que trabalhar. Só que nós queremos só o aluno que não precisa da gente. Se todo mundo fosse saudável, os médicos morreriam de fome. Se todos os alunos fossem bons, tudo seria estudo dirigido, módulo, que não precisaria de professores. Eu existo para aquele do fundo que está pingando o nariz, é ranhento, todo aluno difícil é ranhento, que está lá no fundo e que vai ao banheiro porque tem uma cistite crônica, porque aluno ruim tem cistite crônica, precisa ir ao banheiro a cada 5 minutos. Este é o meu aluno. Se eu conseguir trazê-lo, eu virei um professor. Se eu não conseguir, eu não sou um professor. Eu sou alguém que está dando aula, que é uma diferença brutal entre dar aula e ser professor. Todo mundo pode dar aula, pouca gente pode ser professor. É uma diferença enorme. A compreensão da criança e dos jovens atuais, a compreensão específica de uma cabeça que não é a minha, é que torna a nossa função tão difícil e tão bonita. Entender que eu tenho alguém diferente do que eu fui e do que eu sou. Essa compreensão é um grande desafio, um desafio interessante. Esse é um desafio que, por exemplo, eu posso aprender que mais do que qualquer outra geração, a educação hoje precisa de imagem.
porque a imagem capta a atenção das pessoas. Ela deixou de ser apenas uma educação letrada, e eu tenho que aprender a alfabetizar através de imagens também. E utilizar imagens, utilizá-las criativamente e não como ilustração. Eu tenho que aprender, adiante, eu tenho que aprender, eu vou usar só essa palavra difícil na manhã toda hoje. Epistemologia. A parte da filosofia episteme que estuda as maneiras de eu validar ou não o conhecimento. As maneiras que tornam o conhecimento certo ou errado, útil ou inútil, que garantem o sistema do conhecimento. Há uma variante epistemológica, palavra difícil que eu vou usar hoje. Não se trata mais de ensinar dados. Eu fui educado para repetir dados. Afluentes do rio Amazonas, capitais do Brasil, tamanho dos estados, regras de português. Eu fui educado a repetir que as preposições eram a até com contra de para perperante. Eu fui educado a repetir. Eu fui educado ao dado. E eu tenho que entender que este dado hoje está pronto. Ele está ali no toque do dedo e que não é mais minha função dá-lo. Professor que faz um trabalho chamado o feudalismo, está pedindo pelo amor de Deus para o aluno copiar de algum lugar. Porque um trabalho com esse título idiota merece um trabalho idiota. Professor que pede para ele fazer um trabalho sobre a célula, não tem cabimento em 2016. Professor que sabe trabalhar, que dados são prontos, mas eu tenho que trabalhar atitudes, é aquele que vai estudar com os alunos, talvez uma propriedade de Vitória da Conquista, e vai depois dar as características do feudalismo e do capitalismo agrário, e vai dizer, essa propriedade se enquadra ou não nessas características. Essa resposta não está pronta. E vai obrigá-lo a olhar para o chão. Vai obrigado a olhar para o mundo ao redor. Não se trata mais de saber que George Orwell escreveu o livro 1984. Não se trata mais de falar do livro 1984, mas ao analisá-lo, perguntar para o aluno se o atual Big Brother é o Big Brother do livro, porque é o livro que introduziu a noção de Big Brother. Essa resposta não está pronta. É claro que eu estou falando de um grau de abstração que não é para as primeiras séries do ensino fundamental. Esse grau de abstração precisa de mais tempo. Adiante. Os dados estão todos disponíveis, o pensamento não. O pensamento não está disponível para as pessoas. Ele precisa continuar sendo trabalhado. O pensamento não mudou. Ninguém nasce sabendo pensar. O pensamento continua sendo o nosso desafio e a nossa maior característica como profissionais. Ensinar a pensar. Eu fui coordenador muitos anos, fui professor e sou professor há muitos anos, e várias vezes os professores reclamam, mas a minha direção pede para eu ensinar isso. Professores, quando a direção pede para a gente ensinar, a gente registra no diário aquilo que a direção pediu e faz o que a gente quer. É assim, funciona assim no casamento também. Você faz o que você quer. Sempre, mas sempre dizendo que é o homem que tem razão. Isso é fundamental. As mulheres são habilíssimas, e você que sabe, amor. Você que sabe do seu jeito e fazem só o que querem. O que é ótimo, é uma grande habilidade feminina. Eu tinha uma direção que insistia que eu tinha que falar longamente de Império Bizantino. E eu queria falar de Guerra Fria. Eu queria falar de Guerra do Vietnã. Então eu botei no diário Império Bizantino. Expliquei para os alunos. Capital Constantinopla terminou em 1453. Alguma dúvida? Ninguém tinha dúvida, então vamos passar agora a matéria. Eu dei Império Bizantino. Eu atendi a solicitação. Bem, eu tenho que ensinar pensamento. Eu tenho que ensinar uma forma de trabalhar o pensamento. Para isso eu preciso aprender também. Esse é um desafio muito grande. Adiante, Jefferson. Este aqui é o grande desafio. Trabalhar hoje para amanhã.
Eu sou exclusivamente semente. Ou como dizia meu falecido colega e amigo Rubem Alves, eu planto carvalhos e não eucaliptos. Eu não vou ver crescer. Os jovens professores não sabem disso, mas uma das grandes alegrias da nossa função é encontrar depois de 20 anos um aluno e ele enfim entender o que eu disse. Eu estou plantando carvalho, gente, eu não vou ver crescer. Estou plantando jequitibá, estou plantando baobá, são árvores que eu não vou ver crescer. Eu não estou plantando cana-de-açúcar, não estou plantando eucalipto nem bambu. Graças a isso, eu não vou ser processado por incompetência como médicos ou engenheiros. Mas quando eu recebo um aluno do doutorado que não sabe colocar crase, tem um professor que falhou lá atrás, mas não dá mais para processá-lo. Este é o lado bom da nossa profissão. Não se processa pelos adultos serem burros aos professores. Processamos médicos e engenheiros. Esse é o lado bom. Lado ruim, eu não vejo o fruto do meu trabalho. Eu não vejo a transformação a longo prazo. Eu expulsei um aluno de uma escola uma vez pelo uso de maconha no corredor da escola. Eu era coordenador, eu o expulsei. E era a norma da escola, intolerância com drogas. Aliás, sempre fui extremamente intolerante com drogas. E eu disse, eu vou lhe expulsar porque você fez um ato ilícito e porque fumou no corredor. Ou seja, além de criminoso, você é burro, porque isso tem que ser feito no telhado da escola e não no corredor. Então aprenda isso. Este jovem faz 26 anos isso, se formou em Direito e hoje é um dos maiores advogados de São Paulo. E ele me encontra, ele tem um pouco de vergonha, porque eu sei o que ele fez no verão passado. Então, eu sou a memória de uma juventude um pouco mais estável. E hoje vê-lo com filhos, bem-sucedido, aliás, é um nome conhecido em São Paulo e a ética impede que eu o repita. Ele agora, na casa dos 40 anos, entende algo que ele não entendeu com 16. E eu tive que ter a paciência apenas de ouvi-lo me xingar de todas as formas possíveis. Bom, e hoje ele entendeu, isso é plantar carvalho, isso é plantar para o futuro. Professor, o senhor não está dando aula para o trimestre ou bimestre. O senhor não está dando aula para o 6º ano. O senhor está dando aula para um brasileiro que em 2050 vai mandar neste país. É a ele que o senhor está formando. Isso é difícil. É difícil porque dá aquela dor e quando você consegue ensinar, termina o ano e vem uma turma pior do que aquela. Eu tive uma professora no interior do Rio Grande do Sul que numa palestra disse que ela fazia tudo aquilo e não conseguia. Para consolá-la, eu criei uma história que depois eu coloquei na internet. Eu peguei para ela, que era uma escola religiosa, e disse, lembre que para a senhora, o maior modelo de professor foi Jesus. Jesus tinha 12 alunos, a senhora tem 40. Jesus tinha só homens adultos, a senhora tem crianças. Jesus tinha a escola em turno integral, manhã, tarde e noite. Jesus fazia workshops, levitava, ressuscitava, voava. A senhora não consegue fazer isso. Jesus falava com a autoridade de Deus. A senhora não consegue isso. Depois de 3 anos de curso intensivo, o chefe da turma, Pedro, disse que nunca tinha dado aula e negou 3 vezes que a matéria tinha sido dada. O tesoureiro da turma vendeu o professor para a diretoria de ensino. Disse que o professor não era bom. Os outros 9 fugiram e João, o mais novo, foi até a cruz ver o professor morrer, mas não fez nada também. Ficou lá olhando, que coisa, e foi embora. Terminou o mais bonito e denso curso já dado na história humana. Para quem acredita, ele voltou, mais 40 dias de atividades de reforço nas férias. 40 dias de módulos complementares e atividades de reforço. Terminado o prazo, o líder da turma pergunta, senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, não entendeu nada. Gente, se Jesus não conseguiu, vocês têm direito a também
Não conseguiram. Depois teve que mandar um reforço pedagógico ao Espírito Santo, mas aí é outro capítulo da história. Vejam, é preciso ter paciência. É preciso ter paciência nessa transformação, porque eu preciso fazer uma revisão de tudo que eu estou fazendo para este ano de 2016. E discutir comigo, com os colegas e com a direção, saber que eu não sou sozinho no mundo, quais são os critérios válidos ainda, quais são as atividades importantes, quanto tempo eu estou perdendo em atividades mecânicas, como copiar, que não tem mais sentido depois do domínio motor das primeiras séries. Quanto tempo eu estou perdendo em recomendações e regras e não em conhecimento? Quais são os conteúdos que eu quero passar? É preciso fazer uma reflexão honesta, crítica e muito séria. Adiante. A avaliação precisa trabalhar com construção e não com repetição. Quanto maior for a série, quanto mais avançada a série, menos repetição, menos identificação, mais relação, mais comparação, mais análise, mais crítica. Trabalhar com a construção é trabalhar com a avaliação não como um túmulo, mas também como uma semente. Não como uma punição acima de tudo. Adiante. As avaliações têm que ser sempre e cada vez mais operatórias. Elas têm que variar de forma. Elas têm que ser sobre imagens, sobre textos, orais, com consulta, sem consulta, em grupo, a dois e assim por diante. Quanto mais variadas elas forem, mais eu consigo captar tipos de pensamento dos alunos. Prova operatória é aquela que sai da identificação. Cite, enumere, descreva, etc. Tem sentido a memória? Tem. A falta dela chama-se Alzheimer. É preciso ter memória. Mas a memória é o primeiro degrau do conhecimento. A partir da memória eu vou construir, analisar, aplicar, comparar, relacionar. A partir daí eu vou criar um problema para os alunos. A partir daí a minha prova começou a ser uma prova de fato operatória. E eu entendi que o objetivo é o aprendizado e não a prova. O objetivo é o aprendizado e não a prova. Que o meu objetivo é que todos tirem a nota máxima. Esse é o meu objetivo. Ainda que eu devo confessar, e quando aquele aluno muito incômodo vai mal, há uma parte minha que sorri. É uma maldade que eu não consegui superar, né? E você entrega a prova um pouco assim, eu disse, né? Eu falei para isso. A prova tem que ser operatória. Adiante. Cada vez mais, eu diria que além de autoconhecimento, de preparar para aprender e não para repetir, de cidadania e de combate ao preconceito, a maior virtude de um profissional da educação é a paciência. Paciência é repetir 100 vezes a mesma coisa, sem alterar a voz. Paciência tem um modelo que eu vou dar aos senhores como modelo pedagógico. A mãe mandando escovar os dentes. 4 vezes por dia, durante uns 12 a 15 anos. Se mãe fosse apenas professora, ela diria no conselho, eu fiz o que eu podia, eu falei, ele não me ouviu, eu não posso fazer mais nada. E todos seríamos banguelas se as mães fossem apenas professoras. Mas elas insistem e aquele filho só vai escutar isso quando a sua boca frequentar outras bocas. Então ele vai começar a cuidar da higiene bucal. Nunca me ouviu, mas só depois ele vai começar a cuidar. Paciência é uma das grandes virtudes do magistério. É preciso tê-la em dose enorme e é preciso ir aumentando, e a partir de setembro é preciso rezando, orando, tentando chegar a novembro bem equilibrado e terminar dezembro tranquilo. É muito difícil. Paciência é a maior virtude de todas. Ah, mas eu não tenho paciência. Jequiti, Avon, Natura. Não precisa ter paciência, é só levar o catálogo, encontrar a pessoa e vender.
De novo, são excelentes funções. Vender lanches naturais nas ruas de Vitória da Conquista. Olha que carreira boa. Vende empadinha de chicória. Façam isso. Empadinha de ricota. É ótimo, gente. Vocês fazem um serviço à humanidade. Eu não tenho paciência. Bem, você não pode ser professor se não tiver. Você não pode. Você tem que trocar de função. Senão você vai pifar. Você vai pifar no meio do caminho. Adiante, o que é que não muda? Tomando a imagem de Leonardo da Vinci, do homem vitruviano, o que não muda é que o homem, na educação grega, chamada paideia, o homem na educação medieval, chamada de trivium e quadrivium, ainda é o centro de toda a atenção. Minha educação é para o humano e para a melhoria do humano. Minha educação se volta a seres humanos e não a nenhuma abstração. A minha educação deve tornar os seres humanos mais felizes com o conhecimento. Isso não muda. O homem no centro do universo, como Leonardo da Vinci pintou. O que não muda? Francis Bacon, filósofo inglês, também conhecido como Chico Toicinho, Francis Bacon, disse no século XVI, no livro Novum Organum, conhecimento é poder. Isto não muda. Dar conhecimento a alunos da escola pública é o maior empoderamento político que eu posso produzir, em todo aspecto. Fazer esse aluno competente é a maior aposta no futuro político do país. Como eu disse a um grupo de professores uma vez, se você tem ódio do governo, mas ódio mesmo, tem uma coisa que você pode fazer, que é a maior vingança, é ensinar, é trabalhar e é dar aula. Essa é a maior vingança contra um governo. Fazer esse aluno um bom cidadão e um bom eleitor. Dizia Rochefoucauld no século XVII, o pensador francês, que quando uma mulher odeia um homem, deve bater nele. Quando ela odeia do fundo do coração, ela deve matá-lo. Mas se ela odeia de verdade, e é seu grande objetivo, ela deve casar com ele. Porque é a única punição que vai se estender para sempre. Quando eu não dou aula, argumentando qualquer coisa, eu estou fazendo exatamente o que o modelo educacional brasileiro quer que eu faça. Dizia o Darcy Ribeiro, numa palestra que eu tive o privilégio de assistir, que o fracasso da educação brasileira não pode ser ocasional, ele tem que ser fruto de um pensamento estratégico. As pessoas têm que se encontrar para fazer a educação fracassar, porque não pode, a não ser que seja organizado. Conhecimento é poder, dar aula é empoderar, ser um bom professor é transformar as coisas. Adiante. O professor tem que ter um sentido de trabalho. Esse sentido de trabalho é que a minha função é importante. Eu tenho que lutar permanentemente para ela ser mais bem paga, mas ela é importante em si. Que a minha função tem um valor extraordinário, que eu faço uma coisa que ninguém mais faz. Que eu, ao dar uma aula, estou me tornando um criador de consciência, um estimulador de atitudes. Isso é de uma beleza indescritível. Eu posso passar a vida inteira sem precisar de um advogado. Aliás, que bom. Eu posso passar a vida inteira talvez sem ir em busca de um arquiteto, ou de um químico, ou de um engenheiro. Mas ninguém que está nessa sala deixou de ter um professor. Somos a única função universal do planeta Terra. Estamos na base dos engenheiros, dos médicos, dos arquitetos. Estamos na base de todas as pessoas que existem no planeta. Somos o tijolo fundamental sobre o qual uma sociedade é construída. Não existe função mais notável do que essa. E é cansativo? É. Quando começa fevereiro e a quaresma, como agora, e eu olho diante de mim um ano que vai até as vésperas do Natal, eu respiro fundo, que bom, mais um ano. Não é fácil. Professor que diz, ai que pena que tem feriado, está mentindo, todo mundo adora feriado. É falso, é puxa-saco, o feriado é ótimo. Nós temos cansaços físicos e mentais.
Mas eu sei que, apesar do meu cansaço, o que eu faço é uma coisa que só eu posso fazer, que eu adoro fazer e que eu quero, na medida do possível, fazer bem. Adiante, essa imagem mostra um homem se fazendo, é uma imagem de uma americana chamada Carlyle, um homem se construindo. Esta é a imagem que ilustra bem o pensamento de um espanhol famoso e muito citado, que caminhante, não há caminho, caminho se faz ao caminhar. Não existe um modelo, não existe uma fórmula. O que funcionou no 7º ano A, não funciona no 7º B. O que funcionou em 2015, pode não funcionar em 2016. E o que funcionou às 7h30 da manhã, tem uma chance de fracassar às 11h30 da manhã. Ou seja, é um trabalho não previsto, não delimitado, não é um trabalho de matemática pura, com elementos controláveis. É um trabalho que envolve seres humanos, que logo são extremamente instáveis. De novo, construir-se. Eu vou tomar a liberdade de indicar aos senhores este livro que eu fiz, para conversar com pessoas, de professor para professor, sobre aspectos práticos da vida profissional. Eu acho fundamental estudar sociologia da educação. Eu acho essencial estudar filosofia da educação. Eu acho importantíssimo estudar modelos pedagógicos. Mas eu queria um livro que falasse sobre prova, preenchimento de diário, convívio com os pais, convívio com os colegas. Era isso que eu sentia falta. E no meu 30º ano de magistério eu decidi escrever Conversas com um Jovem Professor, para conversar com aquele professor que começou a dar aula lá aos 19 anos, com aquele professor que tinha dúvidas e continua tendo, mas agora com mais prática. Por que é que eu melhorei como professor? Porque eu errei muito. Eu errei muito como professor, por isso que eu fui aprendendo. Não é porque eu sou bom, é porque eu fui muito ruim e fui tentando evitar essas coisas. Eu tenho alunos há 30 anos que, se dissessem que eu escrevi um livro sobre dar aula, ele diria: e o senhor leu esse livro? Quer dizer, o senhor vai ler e estudar como dar uma aula? E talvez tivessem razão. É nessa falha, nesse desafio, é nessa questão fundamental que, para mim, cada vez mais, apesar de todas as dificuldades, dar aula continua sendo uma coisa que me encanta, e me encanta muito. Um privilégio estar com pessoas, trabalhar com pessoas, tocar corações, mudar mentes, fazer parte da memória de alguém, ajudar a transformar o país, fazer parte de um processo democrático e de cidadania, combater o preconceito, combater todos os preconceitos e, acima de tudo, melhorar a mim junto com os meus alunos, porque eu também aprendo muito dando aula. E é por isso que eu não vejo neste momento na minha vida qualquer outra função melhor, mais nobre, mais desafiadora, mais interessante do que ser professor. Esta é a grande questão e é o grande desafio. E é isso que eu queria transmitir a vocês nessa linda manhã aqui na cidade de Vitória da Conquista. Muito obrigado pela atenção do senhor. Muito obrigado. 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 A primeira pergunta diz: a palestra foi maravilhosa, mas em sala de aula tem crescido a pressão por melhores resultados nas avaliações externas, Enem, Prova Brasil. Como lidar com isso? Eu acho que uma educação no modelo que eu defendi é uma educação que atende ao Enem, que cada vez menos tem valorizado o conteúdo e cada vez mais valorizado a atitude. Eu acho que formar uma boa atitude forma bem um aluno para o Enem. Formar um pensamento crítico torna um aluno autor de uma melhor redação. Então, acho que a resposta é exatamente essa.
como eu consigo fazer algo que fuja deste modelo dos dados. Diante da problemática de ensinar o aluno a pensar, que se estende desde o ensino fundamental até a pós-graduação, onde se reproduz o mesmo método, como modificar isso seguindo a grade curricular atual? Bem, grade curricular, gente, ela existe, ela às vezes atrapalha e às vezes ajuda. Eu tenho que saber como profissional que a grade curricular pode me ajudar se eu extrair dela as coisas que possibilitam que eu faça um ensino operatório, crítico, cada vez mais. Quem sabe dar aula, quem consegue dar bem aula, dá aula independente da grade curricular. Quem não sabe, ou não gosta, ou não consegue, não importa a grade curricular. Mas eu acho secundário pensar no programa. Eu acho central pensar no profissional e nos alunos, no professor e na sala de aula. Isto é, eu já fui professor, olha a minha idade, de Moral e Cívica e OSPB. Olhem a minha idade. Eu dei aula de Moral e Cívica. E o programa criado pelo ministro Jarbas Passarinho pedia para eu ensinar os alunos a respeitarem a pátria e a obedecer às autoridades. E eu aplicava este programa. O que é respeitar a pátria? É criticar a atual ditadura. Eu seguia o programa. Só que respeitar a pátria tinha outro sentido para mim. Ou seja, programa é bom, atrapalhe ou não na medida que eu permita que isso atrapalhe ou não. Professor, o senhor tratou da modernidade líquida e da falta de solidez das relações. É de forma negativa que vê essas novas relações? Se sim, qual a solução? Não, eu não vejo como negativo. Como eu disse numa entrevista lá fora, eu não acho a tecnologia ou a rapidez negativos. Eu acho que é quem está atrás do computador que determina se aquela informação é boa ou ruim. Eu gosto da modernidade, eu gosto do computador, eu gosto das redes sociais, não vejo problemas nela. O professor destaca o uso de imagens em sala de aula, porém é de extrema necessidade o professor saber ter as imagens anteriormente. Alguma indicação de como fazer isso? Levo em conta o trabalho do professor Valmiro Vergueiro da USP. Sim, porque um professor é um pesquisador e ele precisa pesquisar imagens, ele precisa aprender a buscar, ele precisa preparar a aula e o que ele pretende. Então, sim, se o professor em particular for um bom pesquisador. Na educação do Estado há uma crescente corrente de escolas e educação militar. Qual o seu parecer sobre o assunto? Eu dei uma palestra numa academia militar faz muito tempo. Era um sonho de disciplina. Que lugar bom para trabalhar. Todo mundo em fila. Todo mundo ficava de pé quando eu entrava. É um sonho. Eu não vejo problema numa educação mais tradicional ou menos tradicional. Eu posso fazer as pessoas pensar em fila ou fora da fila. De novo, eu acho que são questões importantes, mas não são questões centrais para nós professores. Professor, parabéns pela palestra. Depois de assistir suas palestras e ler Rubem Alves, que sempre questionou a qualidade do ensino superior. Como o senhor avalia, numa síntese, resumidamente, a qualidade de nossas escolas superiores, privadas e públicas? Nós somos um país que aumentou enormemente o acesso à educação, mas não democratizou a qualidade. Nós universalizamos o ensino fundamental e, na prática, quase universalizamos o médio. Hoje, há muito mais universitários do que no passado. Isso é bom. Isso é muito bom. Mas ainda não fizemos isso com a qualidade. Eu ainda acho que é melhor um aluno numa escola ruim do que fora da escola. Então, dos males, o menor. Prefiro o aluno numa escola fraca do que na rua. Logo, quero que a escola melhore. Mas eu tenho tal confiança na escola que eu acho que ela é boa em si. Só por levar o aluno a ir para lá e ficar
longe da rua. Bem, o que o senhor acha da gamificação do ensino? Eu não sei se a pergunta é sobre tornar game, tornar jogo, se explora o lado lúdico, eu não sei se é isso, talvez eu esteja errando. O ensino deve ser lúdico. O ensino deve ser cada vez mais prazeroso. Mas o objetivo do ensino não é o prazer. O objetivo do ensino é o aprendizado. O prazer é um instrumento. Uma aula divertida não é necessariamente uma aula boa. Uma aula muito séria não é necessariamente uma aula ruim. O objetivo do ensino não é o humor. Professor não é para fazer show de stand-up. Professor é para ensinar. Se ele usa o humor, isso é bom, mas não é o objetivo. Você falou um pouco sobre os diversos preconceitos, sobre o amplo acesso de jovens à internet. Gostaria que falasse um pouco por que acha que as redes sociais são um campo tão fértil para o discurso de ódio. É fácil, gente. A internet permitiu aos imbecis atingirem mais gente. Antes o imbecil era muito limitado. Agora o imbecil tem Face. Agora o imbecil pode escrever e pode atingir pessoas. O discurso de ódio sempre existiu. Somos uma sociedade violenta e de tradição violenta. Canudos, Palmares, campanha do contestado, revolta da vacina, tudo isso mostra uma tradição violenta. Sempre houve a violência. Mas agora a violência pode se orgulhar em público, pode sair das sombras e chegar até nós. A internet permitiu tudo, inclusive que a violência possa ser mais pública. Sou fã do seu trabalho, acompanho muito pela internet. Não sei se é a sua área, mas como lidar com o modelo de inclusão que está sendo proposto por alguns gestores? É que eu não sei qual é o modelo de inclusão que vocês estão falando. Se é um modelo sobre cotas, eu devo dizer, para decepção de alguns, eu sou inteiramente favorável. Não é o argumento da isonomia republicana que pode ser debatido, mas é a realidade histórica. Cotas, como a Unicamp implantou para a escola pública em primeiro lugar. Ou seja, privilegiar a escola pública na universidade pública. E depois, discussão de cotas por identidade étnica. Meu sonho, um mundo que não exista Dia da Mulher. Um mundo que não exista dia 8 de março. Não exista dia do orgulho gay, 28 de junho. Um mundo que não exista dia da consciência negra, 20 de novembro. Um dia que só exista o dia do ser humano. Tanto faz a sua identidade. Esse é o meu sonho. A realidade que eu vivo, por enquanto, é fundamental ter dia da mulher, é fundamental ter dia da consciência negra, é fundamental ter o dia do orgulho gay, para que as pessoas aprendam que celebrando, eu posso começar a combater a discriminação. Então não sei se era este o modelo de inclusão que você se referia na pergunta. A última, na hora do recreio, as crianças brincam de polícia e ladrão. Estão imitando o que eles vivenciam. Os professores devem proibir essa brincadeira? Sou professora de creche de crianças de 2 a 3 anos de idade. Bem, nunca dei aula em creche. Proibir significa que a brincadeira ficará melhor, mais interessante. Proibir significa que ela vai ser a brincadeira mais divertida de todos. Devemos estar atentos a excessos, inclusive violências? Sim. Mas a escola existe também para que as crianças tirem uma folga da família. E o intervalo existe para que elas tirem uma folga da gente. Querer tornar o intervalo com objetivos pedagógicos é um pouquinho demais, mas eu devo estar atento para os excessos e devo estimular em sala o trabalho sobre o que é uma polícia cidadã. Em sala. E mostrar como é errada a visão de que a violência é justificável. Mas, professores, se os senhores quiserem verificar se está correto o intervalo e o que ele faz fora, vão ficar malucos. Ficar completamente malucos. O recreio é um bom momento para as pessoas se afastarem, darem um tempo na relação. É um bom momento para isso. Tentem não ser tão
controladores e tentem estimular uma boa atitude sobre violência e uma boa atitude sobre como limitar a violência que elas veem, inclusive. Eram essas as questões, então, por favor. A gente agradece desde já, Leandro, a sua participação na manhã da abertura oficial dessa Jornada da Educação 2016.